Vamos iniciar a aula falando de conjunto universo e solução de uma equação. Vamos analisar a seguinte situação. Considere o conjunto A com os elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E a equação x mais 2 igual a 5. Qual dos elementos do conjunto A podemos colocar no lugar da variável x para tornar verdadeira essa igualdade? Vemos que o elemento é o número 3. Os demais não tornam verdadeira essa intensa. Ou seja, o 3 é o elemento que satisfaz a equação dada. Por isso, o número 3 é a solução ou a raiz da equação. Já o conjunto A, formado por todos os elementos que a incógnita x pode assumir, é denominado como conjunto universo dessa equação. Observe este outro exemplo. Determine os números inteiros que satisfazem a equação x² igual a 25. Considerando os números inteiros, que representam os valores que a incógnita x pode assumir, percebemos que os números procurados são -5 e 5. Pois, fazendo a substituição desses números no lugar da variável x, são eles que tornam a sentença verdadeira. O conjunto dos números inteiros é o conjunto universo da equação. Já os números -5 e 5, que são os únicos que tornam essa sentença verdadeira, ou seja, que satisfazem a equação, formam o conjunto solução dessa equação, que podemos também chamá-los de raízes da equação. Podemos concluir que o conjunto universo é o conjunto de todos os valores que a variável pode assumir, e é representado pela letra U. Já o conjunto solução é o conjunto dos elementos desse conjunto universo que tornam verdadeira a equação. E indicamos esse conjunto pela letra S. Vamos a mais um exemplo. Qual é o conjunto solução da equação x menos 1/2 igual a 0, sendo U igual a Z? O conjunto universo dessa equação é o conjunto dos números inteiros, ou seja, os únicos valores que a variável x pode assumir são números inteiros. E com isso, percebemos que não existe nenhum número inteiro que vai satisfazer essa equação, que vai tornar essa sentença verdadeira. Então, dizemos que a equação não tem solução no conjunto dos números inteiros. E como verificar se um número dado é raiz ou solução de uma equação? Podemos verificar se um número é ou não raiz de uma equação procedendo da seguinte forma. Primeiro, substituímos a incógnita pelo número fornecido. Depois, calculamos separadamente o valor numérico obtido em cada membro da igualdade. Se o valor numérico do primeiro membro for igual ao valor numérico do segundo membro, o número dado será considerado raiz ou solução da equação. Caso contrário, ou seja, se os valores numéricos de cada membro forem diferentes, o número fornecido não será a solução da equação. Veja como resolvemos as questões a seguir. Verifique se o número 5 é a raiz da equação 4x menos 7 igual a x mais 8. E para verificar se esse número é considerado a solução da equação, devemos primeiro substituí-lo no lugar da variável x. Assim, 4 vezes 5 menos 7 é igual a 5 mais 8. Agora, vamos calcular separadamente o valor numérico obtido em cada membro dessa igualdade. Percebemos que no primeiro membro chegamos ao valor
13. E no segundo membro, também chegamos ao valor igual a 13, o que significa que os valores numéricos obtidos em cada membro são iguais. Então, podemos considerar o número 5 como solução da equação. Agora, observe esse exemplo. Temos que verificar se o número menos 6 é raiz da equação 3x menos 1 igual a 11 mais 2x. Começaremos substituindo o número menos 6 no lugar da variável x. 3 vezes menos 6 menos 1 tem que ser igual a 11 mais 2 vezes menos 6. O valor obtido no primeiro membro é igual a menos 19. Já o valor obtido no segundo membro é igual a menos 1, o que significa que esses valores obtidos em cada membro são diferentes. Então, dizemos que o número menos 6 não satisfaz a equação, não é considerado a raiz dessa equação. E o que são equações equivalentes? São equações que no mesmo conjunto universo apresentam a mesma solução. Acompanhe esse exemplo. Sejam as equações x mais 3 igual a 8 e x mais 4 igual a 9. Analisando a primeira equação, o único número que torna essa sentença verdadeira é o número 5. Portanto, o 5 é considerado solução dessa equação. Mas para a segunda equação, eu também tenho como solução ou raiz da equação o número 5. O que isso significa? Que ambas as equações apresentam a mesma solução. Então, podemos dizer que essas duas equações são equivalentes. Agora é com você. Coloque em prática tudo o que a gente viu na aula hoje. E vamos corrigir todos esses exercícios na próxima aula Teams. Até lá!